com sinceridade nos nossos corações, o Senhor recebe esse culto. Aleluia, nos alcançamos. Amém? Esse é o nosso primeiro e principal objetivo aqui: cultuar, adorar ao Senhor. Mas você sabe também, né, que nas quartas-feiras nós temos por objetivo aprender a palavra de Deus, porque é culto de ensino da palavra. Eu queria convidar você mais uma vez a se colocar em pé nesse momento. Nós vamos ler um texto bíblico, fazer uma oração e meditar na palavra do Senhor esta noite. Aleluia. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Dando continuidade, queridos, no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, aonde nós, creio que há umas 2 quartas-feiras, né, estamos aqui estudando e se alimentando desta palavra. Nós vamos continuar nessa noite. Eu vou ler aqui apenas 1 ou 2 versículos, mas eu peço que você mantenha a tua Bíblia aberta, né, porque a gente vai, você sabe, né, discorrendo ao longo do texto durante a ministração da palavra de Deus. Então, Atos no capítulo 18, vamos ler aqui o versículo de número 9 e 10. 9, 10 e 11. Mas não esqueça, depois mantenha a Bíblia aberta para você acompanhar toda a meditação. Diz assim a palavra de Deus: E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano, versículo 11, e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém? Segure a tua Bíblia aberta nesse momento, feche os olhos mais uma vez. Vamos agradecer a Deus por esse culto tão maravilhoso que já estamos aqui cultuando a Deus, e pedir direcionamento do céu nesta palavra. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, nesse momento, por tudo que nós já temos visto e ouvido nesse lugar. Senhor, sabemos que os louvores, as orações, as palavras de testemunho, as ofertas, Senhor, cada expressão genuína de adoração e de culto nessa noite já foi recebida nos altos céus. Senhor, sabemos também que o Senhor tem algo através da Tua palavra para nossas vidas. E a minha oração junto com os meus irmãos é para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que possamos, Pai, ouvir a Tua voz através da Tua palavra, que ela nos confronte, nos edifique, nos direcione, e que acima de tudo, Senhor, o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus oramos. Amém, Jesus, e amém. Você pode estar assentado, mas mantenha a tua Bíblia aberta. Aleluia. Meus irmãos, semana passada nós meditávamos já no capítulo 18 e chegamos aqui nos versículos 5 até o versículo 5, aonde fala que a chegada de Silas e de Timóteo na cidade de Corinto trouxe um ímpeto, trouxe um ânimo, né? O versículo 5 diz que impulsionou o apóstolo Paulo na cidade de Corinto, né? E eu falava para os irmãos aqui na semana passada, né, para você ser um Timóteo, né, ou um Silas durante essa semana. Eu não vou perguntar se você foi, amém? Mas eu espero que você tenha sido. Espero que você tenha trazido uma palavra que impulsionou alguém durante essa semana para mais perto do propósito de Deus na sua vida, amém, igreja? Aí aqui na sequência, no versículo 6, vai nos dizer que os judeus, lembra que a gente falava, Paulo chegava e ia primeiramente nas sinagogas, anunciava primeiramente aos judeus que Jesus era o Messias, o Salvador. Mas como sempre, os judeus, em sua grande maioria, não todos, claro, endureciam o coração, né? E não foi diferente na cidade de Corinto, né? Olha o versículo 6. Mas resistindo e blasfemando eles quem? Os judeus, para quem Paulo estava anunciando Jesus como Messias, como Salvador.
E a Bíblia diz, irmãos, essa palavra aqui é uma palavra muito triste. Resistir. E a grande verdade é, irmãos, que muitas vezes, ainda no nosso tempo, isso aqui não é só os judeus que fizeram, isso aqui nós, em algum momento da nossa vida, já fizemos. Isso aqui, irmãos, muitas vezes, aqueles que estão ao nosso redor, e nós, como foi falado aqui hoje, convidamos, ou entregamos um folhetinho com uma palavra, ou mandamos uma mensagem do WhatsApp, que seja um pedacinho da palavra de Deus para aquela pessoa. Muitas pessoas resistem, irmãos. Resistir é o mesmo que você, pôr uma barreira, pôr um limite, para que aquela palavra não chegue. Às vezes, quando a gente se pergunta por que o Evangelho não produziu o efeito que poderia ter produzido na vida dos judeus. O Evangelho não é palavra de salvação? É. O Evangelho não é palavra de libertação? É. Por que não produziu na vida dos judeus? Porque eles resistiram ao Evangelho. E aqui, irmãos, isso serve de ensinamento para nós, primeiramente, pessoal. Às vezes, irmãos, eu sei que você está aqui na quarta-feira e às vezes eu sei que a palavra vem como uma flecha diante de você e te confronta. Eu sei que os irmãos que estavam aqui no domingo à noite, glória a Deus pela sua vida que esteve aqui no domingo à noite, você foi confrontado pela palavra de Deus. Só que quando nós não resistimos à palavra de Deus, quando nós abrimos nosso coração, queridos, mesmo que seja uma palavra que nos confronte, essa palavra vai, depois de nos confrontar, nos edificar. Só que tem pessoas que, quando são confrontadas, imediatamente fazem o quê? Resistem. Colocam um limite, colocam uma barreira. E isso serve de ensinamento para nós, irmãos. Olhemos para a história do povo judeu e entendemos que isto foi algo terrível na vida deles. O resistir ao Evangelho fez com que até hoje a grande maioria dos judeus ainda não enxerguem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Então não resista. Eu sei que em primeira mão você já não resistiu, porque senão você não estava aqui ouvindo a palavra de Deus. Mas isso serve, irmãos, num sentido de continuidade. Amém? Às vezes, irmãos, eu, depois de 16 anos servindo ao Senhor, ainda estou sendo confrontado pela palavra de Deus. Ainda estou sendo talhado pela palavra de Deus, moldado pela palavra de Deus. E o que eu preciso fazer? Não resistir. Não posso me assentar em cima do tempo de fé que eu tenho, ou do cargo eclesiástico que eu exerço pela misericórdia de Deus. Não posso me assentar em cima de desculpas. Não. A palavra de Deus veio ao meu encontro, falou comigo. O que eu preciso fazer? Não resistir. E aí essa palavra vai produzindo libertação, salvação, transformação, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Amém? Então os judeus resistiram na cidade de Corinto. E aí preste atenção no que Paulo faz. Ele sacode as suas vestes. Esse sacudir as vestes, irmãos, era um sinal, era algo cultural da época. Seria o mesmo que você dizer assim: olha, eu lavei as minhas mãos com vocês. Sacudir as vestes não significava isso. Significava lavar as suas mãos. E aliás, esse era um ensinamento de Jesus. Jesus falou assim: olha, vocês vão nas cidades, anunciem a palavra. Se não aceitarem, saiam da cidade. Quando sair, sacodem as vestes, batam os pés. Esse era um sinal seguinte: olha, vocês receberam a verdade. Vocês receberam uma palavra que pode transformar a vida de vocês. Agora, daqui para frente, não é mais responsabilidade minha. Amém? Você entende isso nessa noite? Amém. Você não sabe, mas toda quarta-feira, depois que eu sair daqui, eu sacudo as minhas vestes. Estou brincando, mas é mais ou menos isso. Significa isso. Você ouviu a verdade. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que Deus não toma em consideração, Deus não leva em consideração a nossa ignorância, o nosso tempo de ignorância. A gente meditou isso, acho que semana passada ou na outra, Aqui também Paulo falando, antes de Corinto, em Atenas, e Paulo falava isso: olha, Deus não leva em consideração o tempo de ignorância, Mas agora que você ouviu a verdade, Ele chama você
ao arrependimento, à mudança, à transformação. Amém? Então sempre tenha isso em sua mente. Não resista à palavra de Deus, mesmo que ela te confronte, mesmo que ela vai te moldar, né? E quando Deus nos molda, irmãos, assim como o oleiro faz com barro, muitas vezes dói, muitas vezes incomoda, né? Por quê? Porque o Senhor vai apertando, aperta de um lado, aperta de outro, tira algumas coisas que precisam ser tiradas da nossa vida, mas entenda que Ele faz isso porque nos ama, porque Ele é um Pai amoroso, aleluia, e o resultado disso é um aperfeiçoamento, um crescimento espiritual, e o nome do Senhor sendo glorificado nas nossas vidas. Aí Paulo sacode as suas vestes e fala assim, versículo 6 ainda: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, ou seja, não tenho mais culpa da perdição de vocês, eu ensinei vocês, eu falei a verdade para vocês, agora vocês têm responsabilidade do que vão fazer daqui para frente. E aí na sequência do versículo 6 ele diz o seguinte: agora eu estou limpo, ou seja, não tenho mais a responsabilidade que tinha de anunciar para vocês, e desde agora parto para os gentios. Paulo fala o seguinte: olha, eu priorizei vocês, povo judeu, são povo escolhido, eu priorizei vocês, mas vocês não querem, eu estou lavando as minhas mãos e eu estou partindo para os gentios. Agora olha que coisa interessante, irmãos, no versículo 7, porque o versículo 7 vai nos dizer que depois que Paulo fala isso para os judeus na sinagoga, ele sai dali, ou seja, ele sai da sinagoga, e ele entra na casa de um homem chamado Tito, o justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto, ou ao lado da sinagoga. Note, irmãos, que coisa maravilhosa, né, que Deus faz. É como se fosse assim, irmãos, aqui na igreja, né, ninguém recebeu a palavra, daí eu vou dizer para vocês assim: olha, fiquem tranquilos, eu estou lavando as minhas mãos aqui, e eu saio daqui, eu entro na casa da irmã Solange, ali do lado, e aí começo a pregar o evangelho ali do lado, na casa da irmã Solange. Mais ou menos isso que aconteceu na cidade de Corinto. Paulo, ele sai da sinagoga, mas Deus, irmãos, Deus às vezes ele tem alguns pregadores falam que Deus tem senso de humor, né? E de certa forma eu acredito nisso. Em alguns momentos da história você observa isso, né? Deus como que num senso de humor, né? Deus prepara ao lado da sinagoga uma casa para que Paulo entre na casa deste homem chamado Tito. Este homem não era judeu, era um gentil, mas que ele já servia ao Senhor, né? Ele já mesmo sendo gentil, mesmo sendo grego, ele gostava de ouvir a palavra de Deus. E agora esta casa se abre, e ali Paulo começa, irmãos, aquilo que vai ser o núcleo de uma grande igreja. A igreja da cidade de Corinto, irmãos, se tornou uma grande igreja. E nessa noite eu digo para você, através do Espírito Santo de Deus, vamos olhar, queridos, para estes textos bíblicos e aplicar em nossas vidas. Paulo, irmãos, ele não fica empurrado, Paulo ele não fica, assim, desacursoado. Negaram a sinagoga para mim, não me aceitaram no meio dos judeus. Irmãos, nada podia parar o ímpeto daquele homem de anunciar Jesus Cristo como Salvador. E assim também precisamos ser nós, irmãos. Muitas vezes a gente até se propõe a fazer algo para Deus, mas diante das dificuldades, diante das barreiras que vão se levantando na nossa frente, muitas vezes nós perdemos aquele ímpeto, perdemos, aquele fervor, a chama parece que vai esfriando. Mas nessa noite eu digo para você, irmão, se fechar uma porta na tua vida, Deus vai abrir outra. Não sei se vai ser na frente, não sei se vai ser do lado, como foi na cidade de Corinto, mas entenda algo nessa noite: nada pode parar o agir e o operar de Deus na tua vida. Nada pode parar o agir e o operar do Senhor na tua vida. As circunstâncias, por mais adversas que sejam, não podem parar o trabalhar e o agir de Deus na tua vida e no teu ministério. Quantos entendem essa palavra nessa noite? Podem glorificar a Deus por isso. Amém, queridos? Então, que nada, nenhuma circunstância, que nada seja desculpa para que você não faça aquilo que o Senhor determinou a você fazer. Olhemos para o grande exemplo do apóstolo Paulo.
Ah, Senhor, mas a porta na sinagoga fechou. Não tem problema, Deus abre outra, nem que seja do lado. Glória a Deus. Mas a obra não para. Aleluia. Aquele que está, irmãos, no ímpeto de fazer a vontade de Deus, aquele que está decidido e posicionado a fazer a vontade de Deus, irmãos, nada pode parar o seu trabalho, o seu ministério nesta terra. Amém? Então Paulo entra na cidade deste homem, versículo 7. E agora olha que coisa maravilhosa no versículo 8, no próximo versículo já. Crispo, né? Não batize o seu filho com esse nome, pelo amor de Deus, né? Se você vier ter um bebê nos próximos tempos. Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Olha que coisa maravilhosa isso. Lembra o contexto disso tudo? As portas se fecharam na sinagoga. Aí Deus abre uma porta do lado da sinagoga, na casa de Tito. E aí, irmãos, é tão grande o mover de Deus que está acontecendo naquele lugar, que o líder da sinagoga, que havia fechado as portas para Paulo, agora vai na casa do vizinho e aceita Jesus como Salvador. Aleluia. Isso aqui, irmãos, é maravilhoso. Isso aqui mostra para nós, irmãos, que quando nós estamos posicionados, que quando nós estamos, irmãos, sendo obedientes ao mover, ao agir de Deus em nossas vidas, as coisas vão acontecer. Aleluia. Nada pode parar o agir de Deus. Esse cidadão chamado Crispo, irmãos, ele era o líder da sinagoga, ele era o principal da sinagoga. Era o cargo, irmãos, dentro da cultura judaica na época, era o cargo mais importante que poderia haver numa cidade. Culturalmente, né, espiritualmente falando para eles, e até financeiramente falando. Agora, esse homem que pouco tempo antes havia liderado ali uma resistência contra o Evangelho, esse mesmo homem saiu da sinagoga, entrou na casa do lado e começou a servir Jesus com alegria. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele e a sua casa e muitos dos coríntios, ou seja, quando uma pessoa de influência como esse homem se rendia ao Senhor Jesus, irmãos, muitas pessoas olhavam e falavam: meu Deus, o Cristo está lá na casa do vizinho, agora está, eu vou lá também ver o que está acontecendo. É mesmo, o Cristo está lá e aceitou Jesus? Opa, vamos lá ver também. Aleluia. A obra de Deus acontecendo, mas o mover de Deus acontecendo, nada pode parar o mover de Deus. Amém. Quando nós nos posicionamos, quando nós não permitimos que as circunstâncias, lembra que eu falei, tudo isso inicia de que forma? Quando Paulo não se deixa abater pela circunstância adversa, e ele entende, ele enxerga que o Senhor estava abrindo uma porta ao lado, né, irmãos? Tem gente que quando uma coisa não dá certo se emburra, não quero mais, né? Não quero mais nem ver na minha frente, não quero mais nem passar na rua, não quero mais, não, calma, esteja posicionado, esteja atento com os teus ouvidos, os teus olhos espirituais abertos. Fechou-se uma porta, Deus vai abrir outra na tua vida. Aleluia. Mas não deixa isso, sabe, descer no teu coração. Não deixa isso tirar você da presença de Deus. Não deixe que as decepções, as circunstâncias adversas, as barreiras que se levantam na tua vida, tire você do propósito que Deus estabeleceu para a tua vida. Amém. Se você fizer isso, irmãos, tanto quanto na vida de Paulo, guardada nas devidas proporções, é claro, mas tanto quanto aconteceu na vida de Paulo, acontecerá na tua vida também. Sabe por quê? Eu abri parênteses, né? Guardar as devidas proporções. O ministério de Paulo era um, o nosso é outro, mas o Deus é o mesmo. A palavra é a mesma. Aleluia. O poder é o mesmo. Ele ainda opera, ele ainda está em nosso meio, ele ainda continua fazendo coisas grandes no meio da sua igreja. Quantos entendem isso e podem glorificar ao Senhor por esta palavra? Então esteja posicionado. Esteja onde Deus te colocou. Senhor, mas é aí na casa de Tito? Se foi aí que o Senhor mandou, é aí. Senhor, mas eu queria ir na sinagoga, mas vai ser na casa de Tito.
Senhor, mas eu achei que na sinagoga era ali que ia acontecer. Pois é, mas não vai ser ali, vai ser na casa de Tito. Aleluia. Quando nós entendemos isso, irmãos, quando nós não resistimos ao mover, ao agir de Deus, grandes coisas acontecem em nossas vidas e em nosso ministério. Para você ter uma ideia, irmãos, da importância disso que aconteceu, o apóstolo Paulo, ele não costumava a batizar, geralmente seus obreiros batizavam. E é curioso que quando Paulo está escrevendo a carta aos Coríntios, anos mais tarde, você vai ver uma referência lá no versículo 14, do capítulo 1 de 1 Coríntios, e ele vai dizer o seguinte: Crispo eu batizei nas águas. Eu não batizei muitos de vocês, mas Crispo eu batizei. Como um sinal, irmãos, como um marco daquela virada de chave que aconteceu naquela cidade. Uma resistência, um levante, uma barreira que havia sido posta, agora foi transformado no início, no princípio de uma igreja forte, vigorosa e cheia de dons espirituais, que foi a igreja de Corinto. Aleluia, amém? Aí chegamos no versículo número 9 que a gente leu. No versículo número 9, irmãos, a gente leu assim: e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Quando Deus fala para Paulo, tem muito povo nessa cidade, é necessário a gente entender que a igreja ainda não era grande na cidade. O que Deus estava dizendo é o seguinte: olha, tem muito povo que você vai alcançar, tem muito povo que vai se converter, tem muito povo que ainda vai receber o Evangelho e vai ser transformado pelo Evangelho. Aleluia. Como é bom, irmão, nós ouvimos uma palavra de incentivo do Senhor: não temas. E depois, no próximo versículo, eu sou contigo. Aleluia. Como é bom, irmãos, que privilégio. Já foi falado aqui nessa noite que Deus está conosco. Já foi louvado aqui nessa noite, irmãos, e é interessante como Deus vai trabalhando no decorrer do culto, sem que haja combinação. Não foi combinado quem cantou, quem testemunhou, o louvor inicial, nada disso foi combinado, mas o Espírito Santo de Deus já estava fazendo isso. Aleluia. O Espírito Santo de Deus já estava levando tudo, todo esse culto ao Senhor que estamos apresentando, Ele já estava conduzindo. Por isso que já foi falado aqui anteriormente sobre o Senhor estar conosco, mesmo quando nós achamos que estamos sozinhos. Sobre o Senhor estar conosco, mesmo quando nós achamos que está tudo perdido. Sobre o Senhor estar conosco, mesmo quando nós achamos que não temos força para resistir à provação que está diante de nós. Aleluia. Isso já era o Espírito Santo de Deus conduzindo esse culto. Aleluia. E nessa noite, nesse momento, agora, mais uma vez o Senhor fala contigo: não temas, eu sou contigo. Aleluia. Não temas, eu sou na tua vida. Apenas faça o quê? Fala e não te cales. O que significa isso, irmãos? Trazendo e aplicando na nossa vida. Falar e não se calar era aquilo que o Senhor esperava do apóstolo Paulo na cidade de Corinto. Era o posicionamento que Deus queria dele naquela cidade: falar e não se calar diante das barreiras que se levantavam na frente dele. E para nós podermos aplicar essa palavra em nossas vidas no dia de hoje, para você poder entender o que significa o não temas do Senhor na tua vida nessa noite, e o que significa o apenas fale e não te cales na tua vida nessa noite, significa você entender que o que o Senhor espera de você é que você não saia do centro da vontade de Deus estabelecido para a tua vida. Aleluia. Talvez o falar e não se calar para mim seja uma coisa e para você seja outra. O meu ministério é um, o seu é outro, a minha chamada é uma, a sua é outra. Independente disso, queridos, o que o Senhor espera de nós é que nós façamos aquilo que Ele determina e coloca em nossas mãos para fazer. Aleluia.
não temas. A barreira é grande, mas não temas. O levante vai acontecer, Paulo, mas não temas. Eles não vão poder te fazer mal. Aleluia. A tribulação vai se levantar, Paulo, mas não temas. Ela não terá poder para te tirar do propósito, se você continuar fazendo aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos para fazer. Aleluia. Quantos entendem a voz do Senhor nessa noite falando nesse lugar? Deixa eu contar uma curiosidade para você aqui. Volte e meia você encontra nas redes sociais que existe 365 não temas na Bíblia. Alguém já viu isso? Um para cada dia do ano. Curiosidade, tá, irmãos? Abrindo parênteses. Isso não é verdade, tá bom? Isso é fake news. São aproximadamente 115 expressões como essa na Bíblia Sagrada. Mas o que eu quero que você entenda, irmãos, é que às vezes a gente se apega a essas frases, né, de incentivo e de ânimo, né, como se fosse necessário 365 não temas no ano para a nossa vida. Você sabia, irmãos, que dessas um pouco mais de 100 vezes que o Senhor falou não temas, e menos ainda vezes que o Senhor falou eu sou contigo, é menos de 100 vezes que tem eu sou contigo na Bíblia. Geralmente o Senhor falou uma vez só para cada servo seu. Eu quero dizer para você nessa noite que você não precisa ter 365 não temas durante o ano para você ser vitorioso. Eu quero que você entenda que não temas do Senhor na tua vida já é suficiente. Eu quero que você entenda que eu sou contigo na tua vida já é suficiente. Aleluia. Quantos entendem isso nessa noite? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você não precisa para cada dia do ano. Aleluia. Você não precisa, irmão, todo dia ouvir não temas e eu sou contigo do Senhor. Você já sabe que Ele é na tua vida e isso é suficiente para que você permaneça de pé, fiel e fazendo a vontade de Deus na tua vida. Você não precisa ouvir um não temas todo dia do ano. Claro que é bom, irmãos. Eu não estou dizendo aqui, né, que não sejam importantes essas mensagens de incentivo. Claro que são boas. Claro que isso muitas vezes, né, nos traz um ânimo, um refrigério sobre a nossa vida. Mas eu quero dizer para você, não fique refém disso, pelo amor de Deus. Não seja dependente disso. Você não precisa não temas para cada dia do ano. Aleluia. Só não temas do Senhor na tua vida já é suficiente para você entender que toda circunstância adversa que está na tua frente, você vencerá em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você entende isso nessa noite, igreja? Não temas. Eu sou contigo. Aleluia. Não temas. Eu sou contigo. O Senhor fala com Paulo no versículo 9 e no versículo 10. Porque nós olhamos para o contexto e a gente vai ver que cidade após cidade, a gente está estudando isso toda quarta-feira, né? Você reparou que cidade após cidade que ele chegava, levantavam-se perseguições. Cidade após cidade que ele chegava, pessoas levantavam falsas acusações contra ele. Cidade após cidade que ele chegava, pessoas tentavam tirar ele do propósito que Deus tinha estabelecido sobre a vida dele. E na cidade de Corinto não era diferente. Eu olho, irmãos, para esse texto e juntando isso com o texto do versículo 5, que fala que quando Silas e Timóteo chegam ali e trazem testemunho das igrejas da Macedônia, impulsiona o apóstolo Paulo. E agora, juntando com esta mensagem do versículo 9 e versículo 10, eu consigo entender, irmãos, que Paulo estava no seu limite.
Eu consigo entender que Paulo não é que ele ia desanimar, não é que ele ia retroceder, não é que ele ia abandonar a fé ou o ministério, mas é possível nós entendermos que ele estava no seu limite. Aleluia. No limite de tanta perseguição, de tanta luta, de tanta tribulação que estava se levantando na vida dele. E aí você vê pontualmente. Você vê que pontualmente o Senhor fala com ele. Meu filho, não temas. Meu filho, eu sou contigo. Meu filho, a tribulação e a provação que também haverá nessa cidade não poderá tirar você do propósito que eu tenho na tua vida. Aleluia. Como é bom, irmãos, sermos a esse Deus. Aleluia. Vou pegar um gancho naquilo que eu falei, naquela curiosidade. Não tem 365, não tem, mas um para cada dia do ano. Mas você pode ter certeza que sempre que você está no teu limite, aleluia, sempre que você está no teu limite da força física, espiritual ou emocional, o Senhor sempre vem pontualmente ao teu encontro. O Senhor sempre vem pontualmente na tua direção. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Alguns de nós entraram aqui no seu limite. Alguns de nós entraram aqui no limite espiritual. Outros no limite emocional. Tem alguns de nós que estão aqui no limite físico, seja pela enfermidade ou seja pelo cansaço. Mas se você tem ouvidos para ouvir nessa noite, ouça a voz do Senhor. Você entrou aqui no teu limite, mas sairá daqui hoje renovado, fortalecido, restaurado pelo Senhor e pela sua palavra, porque Ele diz pontualmente para você nessa noite: não temas, eu sou contigo. Aleluia. Não temas, eu sou na tua vida. Apenas permaneça no centro da minha vontade. Aleluia. Apenas permaneça fazendo aquilo que eu estou te mandando fazer. Eu sou contigo. E ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Versículo 11. O horário avança, meu Deus. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Queridos, nós vemos frutos da evangelização. Cristo, o principal da sinagoga, a sua família e muitos outros. E o texto diz, irmãos, que Paulo fica ali 1 ano e meio na cidade de Corinto. E uma curiosidade para você aqui também, um parênteses aberto: enquanto estava na cidade de Corinto, nessa segunda viagem missionária, Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses. Tanto a primeira quanto a segunda carta aos Tessalonicenses são escritos pelo apóstolo Paulo nesse momento em que ele está na cidade de Corinto, na sua segunda viagem missionária. Fazia pouco tempo que ele havia passado pela cidade de Tessalônica, antes um pouquinho de passar em Atenas, e agora Silas e Timóteo trazem boas notícias acerca da igreja da Macedônia, e aí Paulo escreve essa carta, então, tanto a primeira carta aos Tessalonicenses e a segunda, que foi escrita meses depois, nesse período de 1 ano e meio que estava na cidade de Corinto. Amém? Seguindo aqui, irmãos, o texto, vamos adiantar, versículo 12. Mas sendo Gaio procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, ou seja, Paulo iria se justificar, na mesma hora o procônsul, o governador Gaio, disse aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavra e de nomes e da lei que há entre vós, vede vós mesmos, porque eu não quero ser juiz destas coisas. Amém? Agora aqui, irmãos, no versículo 12 até o versículo, só para concluir o verso 16, e expulsou-os do tribunal. Então, do versículo 12 até o versículo 16, vai haver aqui, irmãos, mais um levante, mais uma perseguição.
Os judeus, irmãos, que tinham perdido o líder da sinagoga, a família dele e muitos outros ficaram furiosos, né? E pegaram Paulo, levaram Paulo diante do governador. Para você entender, irmãos, esse governador Galho, aqui, irmãos, lá no começo do nosso estudo, eu contei o testemunho daquele arqueólogo, né, ateu, que tentou por muitos anos descaracterizar e envergonhar as Sagradas Escrituras, pesquisando, e ele faz um estudo completo do livro de Atos dos Apóstolos, e no final desse estudo, ele é crente e está servindo ao Senhor Jesus, né? Porque o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico, né? Se você pesquisar sobre esse homem chamado Galho, você vai ver, irmãos, que as datas batem certinho, né? Esse homem realmente era procônsul, ou seja, governador daquela região, era de uma família muito influente, inclusive, né, o seu irmão mais novo chamava Sêneca, né? É um grande filósofo conhecido e estudado até nos dias de hoje. E esse homem, irmãos, que era um homem de confiança do imperador Cláudio, chamado Galho, ele era juiz e administrava toda aquela região. Agora o texto diz que os judeus levam Paulo até diante dele, e quando chegam diante dele, eles não têm acusação minimamente verdadeira, né, para um julgamento. E aí eles tentam ali inventar alguma coisa. Olha, esse homem está fazendo o povo servir a Deus contra a lei. E antes que Paulo pudesse se defender, a Bíblia diz que o próprio governador fala: olha, se tivesse um crime contra esse homem, né, com certeza eu iria julgar, mas se é coisa da lei de vocês, eu não vou nem me envolver nisso, e expulsa os judeus da sinagoga. Quando eu meditava, irmãos, essa palavra, me chamou a atenção aqui no versículo de número 13, se você está com a Bíblia aberta, porque a acusação dos judeus era o seguinte: ou seja, Paulo, persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Essa acusação, irmãos, para você entender, né, envolvia a lei judaica, nem a lei romana era, né? Tanto que Galho nem quis conversa com os judeus. Mas enquanto eu meditava, irmãos, nessa palavra, o Espírito Santo, sabe, me fazia entender, irmãos, que essa palavra, em alguns lugares, preste atenção, em alguns lugares, as igrejas e os nossos irmãos cristãos estão sendo perseguidos, porque aquilo que está sendo ensinado para servir a Deus está indo contra a lei. E eu quero dizer algo para você aqui nessa noite, não em tom de ameaça ou para assustar você, mas num tom de maturidade cristã e espiritual. A gente precisa entender, irmãos, que esse dia chegará também aqui na nossa nação. Amém? Você entende isso nessa noite? Amém. Já há lugares, irmãos, que pastores são presos. Sabe qual é o crime deles? Pregar o que a Bíblia ensina a pregar. E não adianta, irmãos, a gente ficar, sabe, esperneando, não, e a solução é o político tal, a solução é o ministro do STF tal, não, esquece. Bom, vai chegar o tempo que essa perseguição vai sobrevir sobre toda a igreja do Senhor. Então, sabendo disso, eu quero aqui propor duas coisas para você. Primeiro, aproveitemos a liberdade que o nosso tempo, aqui no nosso lugar, nos permite ter. Amém. Para pregar a verdade. Amém, Amém, igreja? Amém. Aproveitemos, porque em breve, irmãos, o negócio vai afunilar. E quando esse dia chegar, queridos, entendamos algo. Você viu aqui, irmãos, Paulo tentou se defender, ele ia falar alguma coisa, mas não foi necessário. Quando esse dia chegar, irmãos, entenda algo, não é pela força humana, não é por força política ou por força judiciária que a igreja do Senhor será livre da perseguição. Você entende isso nessa noite? Amém. Eu quero demais que você entenda isso. E mais uma vez, eu estou ao longo desse ano, que é um ano de eleição, batendo nessa tecla de tempos em tempos. É claro, irmãos, que você tem um lado das duas forças políticas que
são mais evidentes e claras na nossa nação. É claro que você tem um lado que, se você comparar a luz da palavra de Deus, não tem nem discussão. Agora, o que você precisa entender é que nós não podemos colocar a nossa confiança nos políticos, sejam eles de quais correntes partidárias forem, sejam eles de quais aspectos políticos eles estejam participando, espectros políticos, né, melhor dizendo. Entenda algo, exerça o seu dever de cidadão. E como eu falei, irmão, quando você olha isso à luz da palavra de Deus, não é tão difícil assim você escolher o teu voto. Mas não pense que isso, irmãos, vai livrar a igreja de perseguições. Não pense que isso vai livrar a igreja de algo que vai acontecer inevitavelmente. Nós precisamos ter essa maturidade, irmãos, porque senão nós não passamos de manobra, massa de manobra política. E Deus não nos chamou para sermos massa de manobra política. Você entende isso nessa noite? Amém. Deus não nos chamou para isso, esse não é o nosso chamado. Devemos exercer com muito cuidado, com muita observação às Escrituras, o nosso dever cidadão, o nosso voto, mas nós não podemos nos apoiar a nossa confiança nas forças políticas. Eu canso de falar aqui, irmãos. Correntes políticas, governadores, presidentes, reis, imperadores foram e vieram ao longo dos últimos 2000 anos, e a maioria absoluta deles não fez nada de positivo para a igreja verdadeira, para a igreja genuína do Senhor. Aliás, a grande maioria, irmãos, sempre trabalha contrário. Sabe por quê, irmãos? Porque o reino deles é esse mundo. O espectro de atuação deles é esse mundo que nós vivemos. E esse mundo jaz no maligno. Mesmo que tenha boas intenções em algum momento, esse mundo jaz no maligno. É por isso que nós não podemos apoiar a nossa confiança, a nossa fé, irmãos, né? Tem gente que crê mais num político do que no Senhor Jesus, para ajudá-lo, para direcioná-lo. Aleluia. Você entende isso nessa noite? Amém. Então entenda, irmãos, eu meditava nessa palavra no dia de hoje, o Espírito Santo trazia isso muito claro ao meu coração. Amém? Vai chegar um tempo, irmãos, já está acontecendo, e vai chegar aqui também, independente de direita ou de esquerda. Alguns aspectos eles avançam um pouco esse processo, mas independente de qualquer coisa, vai chegar um tempo, irmãos, em que a igreja do Senhor será perseguida por aquilo que está pregando, acreditando e vivendo, que é o Evangelho do Senhor Jesus. Porque o Evangelho do Senhor, irmãos, ele não se funde com esse mundo. Ele não se adapta a esse mundo. O Evangelho genuíno, o genuíno, tá bom, irmão? O genuíno, aquele que salva, aquele que te prepara para o céu, ele não é compatível com esse mundo. Jesus falou assim: olha, de todos sereis perseguidos por causa do meu nome. Se perseguiram a mim, perseguirão vocês também. Mas ele também falou assim: bem-aventurados sois vós, quando vocês forem perseguidos, caluniados, injuriados e mentindo falarem sobre vocês por causa do meu nome. Bem-aventurados sois vós, porque assim aconteceu antes com quem? Com os patriarcas, com os profetas, com todos que vieram antes da igreja, com aqueles irmãos, né, que foram os patriarcas, não do Antigo Testamento, mas da igreja no Novo Testamento, da igreja primitiva, na época da Reforma. Assim foi durante todo o tempo da igreja. Por que é que seria diferente com nós? Será que somos o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado? Não somos. Somos melhores que os nossos irmãos que vieram antes de nós? Não somos.
haverá também, queridos, um tempo de perseguição para a igreja do Senhor, e é necessário sabermos disso e estarmos preparados para isso, amém? Você estará preparado para isso, se você continuar assim como Paulo, no centro da vontade de Deus. A circunstância, a luta, a adversidade, a tribulação, fechou uma porta aqui, fechou outra aqui, nada me tira do centro da vontade de Deus. Nada me tira o ímpeto de fazer a vontade de Deus, aleluia. Quando nós temos essa visão acerca do reino, acerca da igreja, aí, irmãos, aí e só aí, aquela palavra que Jesus falou se cumpre nas nossas vidas. Aquela palavra assim: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Amém, igreja? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quem dirá, irmão, a porta de um partido político, ou de uma escala de poder ou de governo? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Entendamos isso, creiamos nisso e vivamos, irmãos, segundo essa palavra. E aí então você verá, irmão, essa palavra te fortalecendo, te jogando para frente, fazendo com que os planos e os propósitos de Deus se cumpram na tua vida, e o nome do Senhor sendo glorificado, amém? Coloque-se em pé em nome do Senhor Jesus nessa noite. Eu quero orar por você nesse momento. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Eu sei que a palavra de Deus falou aos nossos corações nessa noite. Tem pessoas que durante essa palavra ouviram o Senhor falando: não temas. Tem pessoas que ouviram o Senhor falando: eu sou contigo. Aleluia. Tem pessoas que ouviram durante essa palavra: olha, a porta fechada não é motivo para você sair do propósito. Tem pessoas que ouviram durante essa palavra: olha, a tribulação, a provação que se levanta não é motivo para você sair do centro da minha vontade. Aleluia. Baseado naquilo que você ouviu, feche os teus olhos e fale com o Senhor em oração. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, nesse momento. Como foi bom, Pai, ouvirmos a Tua voz durante esta ministração da Tua palavra. Como é bom, Pai, quando nós estamos no nosso limite, Senhor. Assim como Paulo estava na cidade de Corinto. E aí, Pai, primeiramente o Senhor coloca pessoas ao nosso lado. Pessoas, Pai, para nos dar uma palavra que nos impulsiona. Mas às vezes, ainda assim, Pai, nós continuamos no nosso limite. Ainda assim continuamos, Pai, fracos. Aí o Senhor veio, Pai, pessoalmente fala conosco: filho, não temas. Aleluia. Filha, não temas. Filho, não temas, eu sou contigo. Aleluia. E esse não temas, Pai, esse eu sou contigo que nós ouvimos de Ti nessa noite, ele é suficiente, Pai, para nos fazer permanecer de pé, em meio à provação, em meio à tribulação, em meio às adversidades da nossa vida. Esse não temas, esse eu sou contigo é suficiente, Pai, para nos dar ânimo, força, direcionamento para continuarmos fiéis a Ti. Independente, Pai, se a porta se fechou aqui, nós cremos que outra porta se abrirá, e nessa outra porta que o Senhor abrirá, haverá ainda mais testemunho, haverá ainda mais planos e propósitos do Senhor se cumprir. Ah, Senhor, tem alguém que entrou aqui nessa noite com o coração aflito, porque viu que uma porta está se fechando, e o seu coração estava tão aflito, Pai, tão preocupado, tão apegado a essa porta que está se fechando. Mas nessa noite o Senhor falou: filha, eu te trouxe aqui hoje para que você entenda que eu estou fechando uma porta, mas a outra porta já está aberta. E nessa outra porta que já está aberta, eu continuarei sendo na tua vida, eu continuarei te usando em minhas mãos, eu continuarei fazendo que os meus planos e propósitos se cumpram na tua vida. Oh, louvado seja teu
teu santo nome nessa noite. Senhor, que a tua palavra nessa noite, Pai, possa nos confrontar, mas também nos fortalecer. Nos confrontar, Pai, mas também nos direcionar. Que ela possa produzir frutos em nossas vidas que glorifiquem ao Pai. E acima de tudo, Senhor, o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós oramos. E a igreja que recebe a palavra de Deus aplauda bem forte ao nome do Senhor Jesus nessa noite. Bem forte, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória. Ele é digno de todo louvor. Amém, igreja? Quantos foram abençoados nessa noite? Hoje vamos encerrar o culto. Quero louvar a Deus pela sua vida que aqui esteve. Amém. Louvar a Deus pela vida da nossa irmã que nos visita nessa noite. Também de nossa filha, uma alegria tê-la junto conosco. Sua prima, que alegria, amém? Sinta-se bem. As portas da casa do Senhor estão sempre abertas. Amém. Eu sei que o Senhor falou ao teu coração nessa noite. Amém. Queridos, nessa oração final, nós vamos orar aqui pelo irmão Milho, que não está bem de saúde. Também pela irmã Nícia, que não está bem de saúde. Foi colocado alguns pedidos no grupo, irmãos. Alguém pode me ajudar a me lembrar? Pedidos de oração? Luiz. Amém. Estaremos orando, irmã. Não? Amém. Pastor. Parabéns. Para quem me parabéns? Para o irmão Claudinei. Amém. Depois. Parabéns, irmão Claudinei. Não conta nada para ele. Amém. Irmão Claudinei, vem até aqui à frente. Teve de aniversário, nós vamos orar pela sua vida. Nós sabemos que a vida, irmãos, é uma dádiva que o Senhor nos dá. Amém? Queria que puder com mão de honra para estar abraçando o servo do Senhor nesse momento. Vai lá, nós estamos felizes por estar junto contigo, compartilhando dessa dádiva que o Senhor te deu, mais um ano de vida. E a nossa oração é que o Senhor continue te abençoando com saúde, amém? Com força, com direcionamento. Que os planos do Senhor se cumpram na sua vida. Amém? Oremos nesse momento, estenda as mãos aqui para frente, abençoe o servo do Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo que vimos, ouvimos. Como foi bom estar na Tua casa nessa noite. Como foi bom, Senhor, Te louvarmos nesse lugar. Como foi bom, Pai, ouvirmos a Tua palavra. Senhor, nesse momento, nesta última oração, é uma oração de gratidão pelo culto, mas também uma oração, Pai, primeiramente, Senhor, apresentando os irmãos que estão enfermos, Pai. Há muitos deles, Pai, portanto, nós clamamos nesse momento que o Senhor possa alcançá-los com graça, que o Senhor possa alcançá-los com cura. Senhor, sabemos que o Senhor é um Deus vivo, poderoso, que opera. Aleluia. Senhor, que haja cura, Pai, que haja libertação destes males, destas doenças. E o Teu nome seja glorificado. Pai, sobre a vida do Teu Filho nessa noite, Pai, nós oramos, agradecendo a Ti por mais um ano de vida que o Senhor concedeu. Te pedimos, Pai, que esse novo ciclo, essa nova fase que se inicia, seja cheia das Tuas bênçãos, com saúde, com força, com direcionamento do céu sobre a sua vida. E acima de tudo, Pai, em sua vida, o Teu nome seja glorificado. Despede, Pai, nessa noite a Tua igreja, debaixo da Tua graça, da Tua proteção, da Tua unção, dando o restante de semana abençoado para os Teus filhos. Senhor, que nas suas casas, no seu trabalho, na rua, na escola, na faculdade, aonde quer que eles estejam, eles venham ser guardados, guiados, protegidos pelo Senhor. E acima de tudo em nossas vidas, Pai, o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Jesus, e amém. E a igreja canta: parabéns pra você. Com Deus ao seu lado, com outro filho, que a vida lhe seja o eterno sorriso. Viva a igreja! Aleluia. Levante sua mão assim junto comigo, toda a igreja nesse momento. Aleluia. Que a graça
do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. E se você puder, bem forte, diz: Amém! Deus abençoe em nome de Jesus.